A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Mas é interessante quando o jornal de amanhã fala acerca daquilo que aconteceu na Bíblia. E o pregador, ele precisa andar sempre com o jornal na mão e a Bíblia do outro lado. O jornal numa mão e a Bíblia numa outra mão. Então, eu quero falar com vocês nessa manhã sobre esse tema. O verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro sentido do Natal. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1, eu quero ler esse versículo. E domingo, principalmente domingo, é dia da gente ler Bíblia, amém? Então eu quero ler Bíblia com vocês e ler bastante versículos aqui com vocês. Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2. Eu quero ler junto com toda a igreja, então, se puder colocar aqui pra gente, diz assim: naqueles dias, eu sei ler um pouquinho mais rápido, depois pra gente ganhar tempo, amém? Amém? Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Ele fez um censo. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de se alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia e para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo do primogênito nascer, de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, porque ela teve mais filhos. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não é porque eles eram pobrezinhos, por isso que ele nasceu em Belém, não, é porque a cidade estava cheia e por causa do censo que estava fazendo, todo mundo estava indo para lá e eles não acharam lugar, e o único lugar que tinha era nessa hospedaria ali naquela manjedoura ali. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhe e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados, eles ficaram, temendo. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo. O anjo está falando, daqui a pouco aparece uma multidão atrás do anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino, porque a notícia não era só para eles, era para todos. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Amém?
uma das histórias que a gente mais se alegra e a gente fica mais feliz em contar. E eu quero muito falar sobre isso com vocês hoje, porque dia 25 é uma data muito especial. Dia 25 é Natal. Natal. E durante alguns anos da minha adolescência, aquelas brincadeiras de adolescente, né, eu descobri o que significava Natal. É porque a gente comia tanto que parecia grávida, né? É o pré-natal. Natal significa nascimento. Natal significa nascimento. Mas aí eu já quero falar com você acerca disso. Mas pastor, eu fui pesquisar e Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Eu sei, eu também fui pesquisar. Na verdade, você vai descobrir que Jesus não nasceu nem em dezembro. Mas não existe uma data específica que foi gravada, que foi memorizada para a gente comemorar o aniversário de Jesus, o nascimento de Jesus. Então, se todo mundo comemora o nascimento de Jesus no dia 25, por que não a gente não comemorar? Por que não a gente não usar dessa oportunidade para falar sobre o nascimento, sobre a vida e sobre a morte de Jesus? Para mim, opinião do David, o Natal é a segunda data mais importante para o cristianismo. O Natal é a segunda data. A primeira data é a Páscoa. E se você que está nos visitando, você que está curioso acerca disso, não falte o culto da Páscoa que eu vou explicar o porquê. Mas o Natal é muito, muito importante. Ninguém sabe o dia exato, ninguém sabe o mês exato. Alguns, né, eles podem falar que é entre março, abril, alguns chutam. Mas se existe uma data para a gente comemorar, por que não a gente utilizar dessa data para a gente evangelizar? Por que não? Sabe, muitas pessoas têm um coração fechado, talvez até religioso, acerca do Natal. Por quê? Porque, de alguma forma, eles pegaram essa data, e deu um sentido comercial para essa data. Então você vai ver árvores enfeitadas, né, com enfeites lindos, com luzes, você vai ver troca de presente, você vai ver muitas coisas que é relacionado não apenas o significado do Natal, mas ao marketing das lojas e das vendas acerca disso. E muitas pessoas têm o coração fechado em relação a isso. Mas deixa eu te dizer, se você ainda acredita, ou se alguém acredita que não pode montar uma árvore porque é um símbolo pagão, talvez você vai ter que parar de viver e vai ter que parar de utilizar muitas coisas, porque muitas coisas têm o sentido pagão, igual muitas pessoas falam. A aliança você não poderia utilizar, por quê? Porque se você lê a história também tem um sentido pagão. Você não poderia trocar presentes, porque também vem de uma raiz pagã. Você não poderia comemorar o seu aniversário com um bolo, porque também vem de uma raiz pagã. Mas a questão toda é que quem fala que vem de uma raiz pagã, eu creio que tem uma mente fechada. Por quê? Porque para mim tudo é de Deus. E eu não dou o que é de Deus para ninguém. Deus fez a árvore, Deus deu a criatividade, Deus, Ele nos dá meios de evangelizar. E como eu sempre digo, aqui em Lagoinha você pode tudo, só não pode pecar. Então, se não é pecado, por que não você utilizar desse momento, que é um momento mundial, global, para você se reunir em volta das pessoas e falar assim: gente, eu quero dar uma palavrinha. Eu quero agradecer por esse ano, eu quero agradecer por tudo que Deus fez na minha vida, mas principalmente aproveitar que tem todo mundo aqui, né, todo mundo reunido. Eu quero falar sobre o verdadeiro significado do Natal. Natal significa nascimento, e é o nascimento de Jesus Cristo. E você começa a pregar para essas pessoas que talvez não iria na sua casa se não fosse o Natal, que talvez não ouviria da sua boca se não fosse pelo Natal,
que talvez não entregaria a vida para Jesus se não fosse você pregar através de um motivo mundial, de uma data mundial, que é a data do Natal. Então, ao invés da gente olhar para o Natal e ver significados ruins que as pessoas acabam vendo, por que a gente não olha para o Natal e vê a oportunidade de evangelizar, a oportunidade de abraçar, a oportunidade de fazer um convite no final da sua reunião e dizer: alguém aqui quer entregar a vida para esse Salvador que é Jesus, que nasceu, mas também morreu pelos nossos pecados? Essa é a grande oportunidade da gente pregar para pessoas que não são cristãs. Sabe, por que Natal? Por que comemorar o Natal? Porque primeiro, Natal é nascimento. E o propósito de Deus sempre foi o propósito de relacionamento, de comunhão. O propósito eterno de Deus é a comunhão. Desde que Ele fez o homem e logo depois fez a mulher para relacionamento, para ter comunhão. O homem quebra essa comunhão plena e Jesus ele tem que vir e nascer para restaurar a comunhão com Deus. Então o propósito eterno de Deus é a comunhão. Vocês estão muito sérios, espera aí, repete comigo. O propósito eterno de Deus é a comunhão. Deus ele quer comunhão com a gente, amém? Então eu quero rapidamente, eu sei que o nosso tempo está corrido, mas eu quero rapidamente que você grave 3 tópicos que eu vou dizer nessa mensagem. Por que Natal? Primeiro, porque era o jeito de Jesus ceder. Era o jeito de Deus ceder. Você vai entender o que eu vou falar. Segundo, porque era o jeito dele ser conhecido por nós. Terceiro, porque era o jeito que ele tinha para nos salvar. Guarde isso, porque primeira verdade, era o jeito dele ceder, porque todo relacionamento a gente precisa ceder. Cede de um lado, cede de outro, cede de um lado, cede de outro. A gente tem que ceder. Se a gente não ceder e viver para nós mesmos, a gente vai quebrar todos os relacionamentos que a gente tem. Sabe, eu sempre brinco que quando eu chegava em casa, às vezes eu chegava tão cansado, igual a festa ontem, a gente ficou cansado, brincamos, nos divertimos, fizemos desfile, tiramos foto, fizemos dinâmica, a gente fez muita coisa e depois ainda limpou tudo, chegamos em casa, como eu diz, o pó do bagaço, né? No bagaço chegamos em casa daquele jeito. Se eu fosse solteiro, jovem, o que eu ia fazer? Eu ia fazer assim, ó, cama, David, tum. Nem ia tomar banho, né? Quem já cometeu esse pecado aqui de não tomar banho? Não é pecado não, gente, é a escolha sua. Mas, quando a gente é solteiro, geralmente quando a gente é solteiro, quando é casado, isso é raro acontecer, amém? Por quê? Porque tem uma pessoa ali do lado. Mas, quando a gente é solteiro, eu já fiz isso várias vezes, tomo banho amanhã de manhã, depois lavo o lençol, lavo tudo. Mas, quando a gente é casado, a gente para na frente da cama, a gente pensa assim, não dá para eu me jogar na cama e só dormir, né? Alguém vai bater assim, você já tomou banho? Não é assim? Você já tomou banho? Você vai dormir fedendo? Olha o que você fez o dia todo. Não é assim? Tanto o homem quanto a mulher, não é? Então assim, peraí, né? Não adianta ir lá lavar só os pés, lavar só as mãos. Não tem isso. Você tem que dormir cheirosinho porque tem alguém do seu lado, não é? Mesmo cansado. Agora, vamos para um relacionamento de família onde já tem filhos. Você nem chega perto da cama quando chega em casa. Por quê? Porque você chega em casa, a sua cama está lá, mas as crianças estão aqui e você tem que falar, vamos lá, tem que dar banho nas crianças. Então, só ali meia hora. Vamos dar banho nas crianças, vamos dar banho, não sei o quê, coloca a fralda, coloca a roupinha, aí vai lá. Se elas não estiverem cansadas, Jesus dos crentes, está doido. Se elas não estiverem cansadas, né, o que a gente tem que fazer? Tem que ficar um tempinho ali, agora está pedindo para contar história. Jesus coloca a musiquinha lá para tentar fazer ela dormir, e deixa lá, sai, ela chora, e
fica assim, deixo chorando, eu volto. Aí depois, ou você toma banho junto, dá um jeito ali, né? Se for mulher, filha, ou você vai tomar banho para depois você dormir. Não é assim? Ou seja, quanto mais comunhão, quanto maior o seu relacionamento, mais você tem que ceder. Você vai ceder, tem que ceder, senão você não tem um relacionamento saudável. Quando uma só parte cede, é um relacionamento doentio. Eu estou cedendo, ele não gosta de ir no cinema. Eu estou cedendo, ele não gosta de ir na igreja. Eu estou cedendo, ele não gosta entendeu? Ele não gosta de fazer aquilo, ela não gosta. Então, quando só uma parte cede, você vê um relacionamento que não é saudável. Os dois têm que ceder. Eu não gosto de fazer algumas coisas, mas eu falo para Carol, amor, não gosto, não queria, mas eu vou. Ela sabe disso. No primeiro momento ela se ofendia. Mas você vai sem querer? Eu falei assim, vou por causa de você, porque eu te amo e quero isso aí que você gosta muito. E depois ela entendeu e ela começou a falar isso para mim. Amor, eu não queria ir, estou muito cansado, eu sei, mas é importante para você, então eu vou fazer. Não é assim? Relacionamento saudável é assim, os dois têm que ceder. Lembra? Não sei se vocês lembram, né? Vocês conhecem. Tem uma história de dois velhinhos, que eles tinham mais de 50 anos de casado. E perguntaram separadamente, vó, o que fez o seu relacionamento dar certo? Tantos anos juntos, vó. Aí ele falou assim, sabe, filho, o seu avô, ele sempre que toma café comigo, eu tiro o miolo e dou para ele, porque eu sei que ele gosta muito. Aí foram perguntou, vô, por que seu relacionamento deu tanto certo assim, tanto tempo? Um motivo simples assim, só para você do dia a dia, que todos os dias eu faço. Eu não gosto do miolo, mas todos os dias ela me dá um miolo e eu como. Tá certo que tem um problema de comunicação aí, mas é um exemplo de ceder, um cedendo pelo outro. Quem tem relacionamento onde não há essa humildade de ceder, você precisa repensar, senão uma hora vai quebrar. E sabe, deixa eu te perguntar algo assim, muito sério. Se você tivesse o poder de escolher onde você ia nascer, onde você nasceria? Se você tivesse o poder de escolher qual sobrenome você iria ter, qual sobrenome você teria? Tem alguns que já pensam, não, sobrenome Bezos, não, sobrenome Zuckerberg, Musk, né? Alguns já pensam assim, não, sobrenome tal, né? Não, eu queria nascer naquela época, aquela época daquelas vestimentas, que a mulher nem respirava, né? Só porque vê filme de época. Agora, é sério, deixa eu te perguntar, se você pudesse escolher a época, a família e o sobrenome, você escolheria qual? E se você soubesse que você seria o salvador do mundo, onde você escolheria nascer? Olha que interessante. Jesus, ele foi o único que escolheu onde iria nascer. E ele escolheu nascer de uma dupla de adolescentes, porque eles eram adolescentes. Escolheu nascer numa cidade minúscula que é Belém, e não é Belém do Pará, é outra Belém. Ele escolheu nascer num lugar, numa época onde todo mundo foi para aquela cidade e não tinha espaço na hospedaria. Ele sabia então que não haveria espaço e ia colocar ele no estábulo, no lugar dos animais, e ele nasceria numa manjedoura. Sabe, Jesus, ele dificulta um pouco para a gente. Porque a gente vai falar que o rei nasceu. E se você pensar bem, como que você vai falar para as pessoas, o rei nasceu? Nasceu aonde? Em berço de ouro, nasceu no palácio, nasceu na família tal. Aí ele dificulta o nosso marketing. Ele nasce numa cidade minúscula,
de uma adolescente e ele nasce numa manjedoura, envolto a muitos panos, com animais ao seu redor. O rei nasceu no estábulo, numa manjedoura. Ou seja, o objetivo não era a gente fazer marketing, o objetivo era ele se identificar com a gente e gerar relacionamento. Ele queria se relacionar, porque a maior parte da população mundial não são multimilionários, não moram em palácio, não tem sobrenome tão de peso. Então, se ele escolhe nascer dessa forma, não é para fazer um marketing, não é para falar o rei, aquele distante, aquele que quase não vê o povo, aquele que quase não aparece, não. O objetivo dele era gerar identificação e comunhão com a gente. Amém? Ele nasce dessa forma, porque ele quer um relacionamento com a gente. Em um relacionamento saudável, as duas pessoas cedem o tempo todo. Então, não pense que só você cede. Se você... coloca a mão nas minhas palavras, amém? Agora vem daquele jeito que você fica até arrepiado, porque eu vou falar algumas coisas aqui, o Espírito Santo vai falar fortemente com alguém. O Espírito Santo quer falar mesmo. Não pense que só você que está cedendo. Tem crente que está achando, eu que estou cedendo, eu que tenho que ir na igreja. Lá, não tem gente para servir, eu estou servindo. Eu estou na festa ontem, estou hoje de manhã, e eu estou cedendo, estou saindo do trabalho, estou saindo do meu país, eu estou lá abrindo mão desse relacionamento porque está falando que não é de Deus e não é para eu casar, eu que estou... Tem muita gente vivendo relacionamento que não é saudável com Deus, porque está achando que só Ele que cede, só Ele que se sacrifica. Não, porque eu estou no louvor o tempo todo e não tem nem gente para o louvor. E eu tenho que estar aqui todo culto. Não, porque eu tenho que renunciar a essa empresa? E você está achando que é só você que está cedendo, que só você que se sacrifica. Deixa eu te mostrar algo. Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que também teve em Cristo Jesus. Pois ele, não subsistindo em forma de Deus, antes, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que a gente acabou de ler? Que Jesus cedeu. Jesus, obrigado porque o Senhor cedeu, Jesus. Imagina, você é Deus e você quer salvar a humanidade. Você tem regalia de Deus, poder de Deus, você pode todas as coisas, mas você tem que vir como um ser humano. Às vezes a gente acha que só a gente que cede. Ele cedeu todo o seu poder, ele se esvaziou. Mesmo sendo Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Ele falou, tá bom, eu não vou ter esse poder de um Deus, porque eu preciso vir como um ser humano para salvar o ser humano. Ele cedeu. E quando eu falo que ele cedeu, deixa eu te dizer para você, um Deus todo-poderoso veio como um bebezinho. Ele nasceu, passou pela gestação e nasceu. Ele dependeu de uma mulher para poder limpar o bumbum dele. Ele dependeu de uma mulher para poder amamentar ele. O Deus Todo-Poderoso cedeu e veio como um bebezinho. Ele dependeu de uma mulher e de um homem para ensinar ele a andar e fazer festa, porque ele está aprendendo a andar. Gente,
Ele dependeu de uma mulher e de um homem para poder ensinar ele a falar. Como qualquer bebê, como qualquer criança, como qualquer desenvolvimento infantil. E a gente fica achando que é só a gente que cede. É mais um culto, é mais um evento. Tem que servir, O seu amor por Jesus e a sua consciência de sacrifício é muito rasa, é muito superficial. Um Deus todo-poderoso, Ele se esvaziou, deixou todo o seu poder e veio em figura humana, e veio como bebezinho, dependendo de outros seres humanos para poder ensinar Ele tudo, a ponto dele amadurecer e aos seus 30 anos começar o seu ministério maravilhoso, sobrenatural. Ele se esvaziou. Sabe o que é se esvaziar? É ceder. Muitos relacionamentos não dão certo porque a gente está cheio de si. A gente precisa se esvaziar e falar, tá bom, eu vou, tá bom, eu faço. Não, vamos lá. Eu não sou romântico, mas eu vou fazer isso porque ela gosta. Não, eu não gosto de viajar, mas eu tenho que viajar porque ela gosta. Não, eu não gosto disso, mas eu vou lá ver o futebol sentado do lado porque ele gosta. O propósito eterno de Deus é a comunhão. E o primeiro motivo é, Ele cedeu. Por que Ele cedeu? Para ter relacionamento. Porque se não tiver relacionamento, se não ceder, não tem relacionamento saudável. Quem está comigo? Segundo motivo, para que possamos conhecê-lo. Todo relacionamento tem que ter conhecimento profundo. Tem que ter experiência junto. Sabe, a gente fala o tempo todo, Deus é santo, 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 santo. Sabe o que significa santo? Não é perfeito, é separado. Então a gente está falando o tempo todo, Deus é santo, santo. Aí você canta santo, santo. Ok, santo. Só que, o que eu estou dizendo? Que nós seres humanos somos iguais, vivemos de forma semelhante e Deus é separado. É isso que a gente está dizendo. Deus é santo, separado. Como que a gente vai entender um Deus que é separado de todos nós? Como? Porque todo aprendizado é por comparação. Todo aprendizado é por comparação. A gente está ensinando as nossas filhas e ela fala assim, é como aquilo? Ou a gente vai explicar e falar, é Coca-Cola. Mas o que é Coca-Cola? É um líquido, comparando com um líquido. É preto, comparando com uma cor. Então, todo aprendizado a gente compara para a gente ensinar. Ela viu, você viu? A cadeira tem 4 pés. A mesa também vai ter 4 pés. Né? A mesa é feita de madeira. Madeira é da árvore. Tudo por comparação. Como que a gente vai aprender sobre um Deus se a gente não tem nada para comparar Ele? Se Ele é incomparável. E você até canta isso, que Ele é incomparável. Se Ele é incomparável, não existe nada na terra para que eu possa compará-lo. E como que eu vou aprender sobre esse Deus que é incomparável? Sabe, mesmo se a nossa mente fosse capaz de entender a Deus, nós seríamos deuses. Por quê? Porque uma mente que é capaz de explicar algo, essa mente é maior do que algo. Porque uma mente que é capaz de explicar algo, esse recipiente precisa ser maior do que esse algo que a mente está explicando. Entendeu? Tem gente que não entendeu nem essa frase, vai entender Deus. Sabe, tem gente... Deus é infinito, amém? Amém? Deus é incomparável, amém? Amém? Deus é santo, amém? Amém? Mas a gente tenta compreendê-lo o tempo todo. Os russos tinham uma corrida espacial para ver quem ia chegar no espaço primeiro, colocar os satélites e tudo mais, para ver quem ia chegar lá em Marte. Na corrida espacial, sabe o que os russos falaram? Os russos falaram assim, nós somos ateus, porque nós subimos aos céus e não tem ninguém lá. Sabe o que eles estão falando? Eles estão falando assim, olha a mentalidade, a teologia dos russos. Eles estão falando assim, a gente mora no primeiro andar, os seres humanos moram aqui no primeiro andar, existe um segundo andar,
E esse segundo andar é onde Deus mora. E a gente vai subir nesse segundo andar. Aí eles sobem no segundo andar e não vê Deus no segundo andar. Aí eles descem e eles falam: não, a gente é ateu, porque não tem ninguém no segundo andar. Olha como é que a nossa mente humana, ela é limitada. Na verdade, a melhor ilustração para a gente entender um pouco de Deus é como Shakespeare e Romeu. Sabe Shakespeare? Sabe Romeu e Julieta? Romeu? É mais ou menos assim. Existe um Romeu que está dentro de uma história e existe o Shakespeare que está escrevendo a história. Existe o plano onde Romeu vive e existe um outro plano onde o autor vive. Isso é o mais perto que a gente pode chegar de Deus. Como que Romeu pode aprender sobre Shakespeare? Se o próprio Shakespeare escrever sobre ele dentro da história. Sabe o que a gente chama isso? Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus, mediante a história da humanidade, ele começou a escrever sobre ele, para que todo mundo começasse a conhecer quem ele era. Meu Deus, isso é forte demais. Só que eu quero ir além. Eu posso ir além, amém? O autor descrevendo ele mesmo para que pudéssemos conhecer. Mas não existe relacionamento com alguém se você apenas lê sobre ele. Pastor, eu leio a Bíblia. Não é suficiente. Não é suficiente. Sabe por quê? Tem uma pessoa aqui que não me conhece, lê a Bíblia, ou lê o meu livro, e de repente bate na minha porta e fala assim: pastor, deixa eu entrar aí. Eu falo: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Se você lê revistas e reportagens sobre o Neymar e você bate na porta dele tentando entrar, o que ele vai falar contigo? Afasta-te de mim, que eu não te conheço. Não é assim? Então deixa eu te falar, ler Bíblia não é suficiente não, meu irmão. Ler sobre alguém não é suficiente. Você tem que ler, você tem que crer e você tem que orar para você ter um relacionamento profundo. Ah, mas eu li a Bíblia tantas... Afasta-te de mim, pois eu não te conheço. Sabe? Mas o que é Natal? Natal é a maior doideira que existe. Eu escrevi isso assim aqui. É a maior doideira que existe. O Criador de todas as coisas entrando na história que Ele criou para que a gente pudesse não apenas ler sobre Ele, mas ver quem é Ele. Visualizar. Sabe as pessoas que são visuais? Visualizar. Então, até o Antigo Testamento só lia sobre Ele. A partir do Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue, no cálice que Ele derramou, a gente agora podemos olhar para um homem e a partir desse homem comparar e conhecer quem é Deus. Por quê? Porque é assim que Ele queria que fosse. Um relacionamento saudável. Sabe, no Antigo Testamento, Deus ele tentou se revelar até para um homem. Vocês lembram disso? Ele escrevia sobre Deus, ele lia sobre Deus, mas no meio do relacionamento ele tentou se revelar porque o homem tinha uma curiosidade de ver quem era Deus. Falou: Deus, eu quero te ver. Eu estou aqui há 40 dias, eu quero te ver. Eu já estou doidão, sem comer, sem beber, estou no jejum aqui sobrenatural. O Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor faz chover churrasco do céu. Peraí, eu quero, faz uma padaria abrir e cair maná. Eu quero ver o Senhor. Ele tinha fé para conhecer o Deus. Aí Deus fala assim: se você vê a minha face, você morre. Fica na penha ali, na rocha. Eu vou passar. Eu vou colocar a minha mão onde você está na rocha assim, e eu vou passar. Na hora que eu passar, você vai ver as minhas costas. Imagina a cena. Deus, imagina uma luz branca, uma energia, né? Porque não dá para ver Deus, a gente imagina uma grande luz passando. Deus, Moisés aqui, ó, escondidinho aqui na rocha para não morrer. Ele coloca a mão assim na rocha, ele passa. Pode olhar, Moisés. Aí Moisés faz assim.
Sabe por quê? Porque conhecer a Deus, de acordo com o Antigo Testamento, é como olhar para um sol. Você já tentou olhar para o sol sem nada? Olhar a olho nu assim? Você já tentou? É mais ou menos como olhar com essa luz aqui. Né? Quem canta sabe. Você tenta ler a letra, a luz está em cima. Se você olha um pouquinho para a luz, você não lê mais nada. Tem que gravar a letra. Olhar para Deus no Antigo Testamento é como você olhar direto para um sol. Você não consegue. Olhar só para o Antigo Testamento é porque tem muitas igrejas que só pregam o Antigo Testamento. É difícil entender a Deus olhando só para o Antigo Testamento. Agora, a partir do Novo Testamento fica mais fácil, porque você vê um homem chamado Jesus se relacionando com a humanidade. Por quê? Porque através de Jesus nós temos um filtro. Porque se você colocar um filtro, você consegue olhar diretamente para o sol. É Deus falando assim: eu vou dar um filtro para vocês me conhecerem melhor e para esse relacionamento ficar ainda mais profundo comigo. Deus veio à terra para poder se relacionar conosco. Amém? Quem está pegando isso aqui? Então, o primeiro era o jeito dele ceder. Segundo, era o jeito dele ser conhecido por nós. E terceiro e último, era o jeito que ele tinha para nos salvar. Sabe, todas as outras religiões, se você começar a conversar, você vai ver que eles procuram meios para poder chegar a Deus. Eles descrevem o paraíso para gerar uma vontade, um anseio para as pessoas irem para o paraíso. Todas as religiões têm isso. Meios de conhecer a um Deus, que é o Deus deles, e uma descrição do paraíso que gera esse anseio neles. O cristianismo é diferente. O cristianismo não é o homem buscando conhecer a Deus. É Deus se revelando para o homem e dizendo: eu estou aqui, eu fiz vocês. Vocês quebraram a aliança que tinha comigo de relacionamento. Mas ainda assim, eu vim como homem, eu me sacrifiquei, porque o propósito que eu tenho com vocês é eterno e é a comunhão. É Deus querendo se relacionar com o homem. É totalmente diferente. É totalmente diferente. O cristianismo é diferente. É sobre Deus se despindo da sua glória, vindo até nós. É sobre Deus vindo para a terra. Não é sobre você fazer algo para ser aceito. É sobre você reconhecer que Ele já fez algo e você só precisa aceitar o que Ele já fez por você. Nossa, eu acho que eu nunca gostei tanto de pregar uma mensagem. Então, quando a gente fala que Jesus é Deus, só existe duas maneiras de você pensar isso. A primeira maneira é a pessoa que ainda não entregou a vida para Jesus e vai pensar: é lunático. Jesus é lunático, porque ele está falando algo que é impossível ele ser. Não é assim? Ele é mentiroso. Imagina alguém chegar para você e falar assim: eu sou Deus. Você vai pensar: você é doido. Mas Jesus chegou e falou: eu sou Deus, eu sou o Messias. Ele deixava entender isso, né? Ele citava textos bíblicos para as pessoas interpretarem isso, né? Eu sou, citando o que Deus disse para Moisés, né? Ele perdoava pecados. Ele dizia: eu sou o filho do homem, porque o filho do homem. Então as pessoas já olhavam assim e falavam: uau. Então a primeira perspectiva que você pode ter de Jesus é assim: não, ele não fala a verdade. Não é isso? É isso, irmão, é isso. O evangelho é loucura para o mundo. O evangelho é loucura para o mundo. Se você fala que um homem morreu para nos salvar, eu tenho uma pessoa que eu tento evangelizar ela o tempo todo e ela fala: então ele é suicida. Eu tenho que explicar o evangelho para ele, porque na cabeça dele não faz sentido. Quando eu falo que Jesus é Deus, ele fala assim: não faz sentido, isso é mentira. Não é isso. Só que a segunda perspectiva é a perspectiva que todos nós temos. Jesus estava falando a verdade. Ele é Deus. Amém? E se Ele é Deus, olha que interessante, você só pode receber isso por revelação, porque a mente comum, ela não consegue entender isso.
A mente comum, ela tenta racionalizar, e não tem como racionalizar. E deixa eu te mostrar algo. Quando os magos, os reis magos, eles foram visitar Jesus na manjedoura, por quê? Porque eles seguiram a estrela e provavelmente eles começaram a estudar acerca do nascimento do rei dos judeus. Por quê? Porque Daniel, aquele que era judeu, ele salvou todos os magos lá na época do exílio. Nabucodonosor, nos outros reis lá, rei Dário e tal, ele salvou todos os magos, porque nenhum daqueles magos conseguiram interpretar sonho, conseguiram fazer o que o rei queria, o imperador queria. Então Daniel foi lá e falou: o meu Deus vai revelar. Ele revelou. Aqueles magos provavelmente ficaram assim: como é que ele consegue fazer isso e a gente não consegue? Quem é o Deus dele? Começou a pesquisar, e a partir dessa pesquisa, eles sabiam que uma hora ia vir uma estrela errante, ou seja, uma estrela que não faz parte das estrelas que a gente vê hoje, né? Dos estudos que as pessoas veem, das observações. Ele ia ver uma estrela errante, e ela ia brilhar mais do que as outras, e essa estrela ia apontar para o nascimento do rei dos judeus. Os magos, eles saem, e esses 3 reis magos, eles dão presente para Jesus, para Maria e para José. Então o pobrezinho nasceu em Belém não encaixa, porque ele já nasceu com ouro, incenso e mirra. Ouro vale pouco? Né? Pobrezinho não nasceu. Pode ter nascido pobre, mas logo depois da visita ficou rico. Ouro fala de pedras, é uma pedra preciosa, e fala de recurso para você poder cumprir o propósito. Assim que nasce no seu coração a vontade de cumprir o propósito, Deus libera para você o recurso para você cumprir esse propósito, porque o Deus que dá a visão, Ele dá a provisão, porque o Deus que aponta, Ele paga a conta. O segundo, incenso. Incenso fala de um caráter profético. Incenso fala de orações, ou seja, a oração do povo foi respondida através desse bebê que está nascendo. E terceiro, mirra. Mirra fala de preparação do corpo para a morte. Aqueles reis magos, eles pegam mirra e colocam aos pés de Jesus, como se ele estivesse dizendo: eu entendi que você é o Salvador do mundo, e que você já nasceu com o propósito de morrer pela humanidade. Ouro, incenso e mirra. Então, para você aprender, para você receber que Jesus é Deus, que Jesus é o Salvador do mundo, você só recebe por revelação. Se você está aqui e está recebendo isso, é porque você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu vou te provar isso. Para finalizar, todos creram por revelação. Mateus 2, 1 ao 2 diz que a estrela guiou os magos, revelação. Lucas 1, 38, o anjo aparece para Maria, revelação. Mateus 1, 18 ao 21, o anjo aparece para José, revelação. Lucas 2, do 8 ao 14, o texto que a gente leu, o anjo aparece aos pastores, revelação. Lucas 2, 26, o Espírito Santo revela a Simeão, e Simeão diz: este é o Salvador. Então não é uma questão intelectual, é uma revelação de Deus para cada um de nós, dizendo: eu vim para me relacionar, eu quero uma comunhão saudável e profunda, e eu sou o Deus da sua vida. Amém? Fique de pé, por gentileza.